pudermos ler as Escrituras, vamos poder ainda endereçar uma palavra de oração ao Senhor. Com isso, vamos inclinar as cabeças. Senhor Jesus, mais uma vez, grato pela proteção e fôlego de vida que nos concedeu. Dormir e acordar não está no poder do homem, mas que sim está sob o controle do Senhor. Como está escrito, todas as manhãs o eterno Deus tem renovado a sua misericórdia para com a humanidade. Assim que nos acordamos, é a prova com que achamos essa misericórdia perante ti. Não temos nada a poder lhe oferecer como retribuição. A única coisa que nós trouxemos são as nossas ações de graça, os frutos iminentes dos nossos lábios. É por isso nós te imploramos e te suplicamos para que a tua mão poderosa esteja conosco e do princípio ao fim. Vamos lendo as Santas Escrituras como humano, como qualquer que bem poderia o fazer, mas a interpretação vem pelo poder do Espírito Santo. Inicia conosco e acabe conosco, tudo é pela fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Com isso, vamos poder ler as Santas Escrituras em Provérbio, capítulo 18, no seu versículo 10, leremos assim: Tor forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Queremos nos exaltar com o nosso tema, que nós intitulamos O Nome do Senhor é uma torre forte. Quer dizer, falando da torre, é por onde muitas das pessoas se refugiam. E por isso, se a palavra está a nos dizer desta torre do Senhor, aliás, o nome do Senhor como uma torre forte, e qualquer nele se refugiar se encontra numa proteção, nós queremos um pouco falar desse nome do Senhor e que Deus tem um nome. Para vermos essa parte, quando Moisés se encontrou com Deus lá no deserto, viu-se que tinha uma sarça ardente, e aquela sarça ardente lá saía a voz, e essa voz chamava a Moisés desde o fogo para poder perguntar. E a voz dizia: Moisés, não se aproxima deste lugar com teus sapatos, porque o lugar em que estás é um lugar santo. É um lugar santo. Logo, Moisés entrou em conexão com Deus, ao tirar os seus sapatos. E quando tirou os seus sapatos, lá houve uma conversação com Deus, por onde Deus lhe dizia: eu te mando para que vá libertar o meu povo. Mas Moisés poderia perguntar: com que poder, como é que eu farei para poder libertar o povo de Deus?
É assim que Deus lhe disse: com que eu te dou uma vara, será suficiente para tu libertar o meu povo. Essas conversações, encontraremos essa narrativa no Êxodo, capítulo 3, onde queremos ver do nome do Senhor, que nós descobrimos que é uma torre forte. É uma torre forte. Lá estamos no Êxodo, capítulo 3. Vamos lendo a conversação de Deus e Moisés. Êxodo, capítulo 3, no seu versículo 9, encontraremos, no versículo 9, aí Deus falando com Moisés, dizendo: e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Lá Deus estava conversando com Moisés. A missão era para poder mandar Moisés no Egito, para ir libertar o seu povo. Moisés, Deus lhe disse: eu estarei consigo, porque o meu povo, o seu clamor chegou até mim, desde o Egito. No versículo 10, lá o Deus sempre está a continuar a falar com Moisés: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Versículo 11, é sempre Deus a continuar a falar, dizendo, lá Deus sempre está a continuar a conversa com Moisés, dizendo: eu vou te mandar para que vá libertar o meu povo. E vamos continuar ao versículo 12. E Deus disse: certamente eu serei contigo. Aí é Deus que está a dar o que a Moisés, a firmeza de que Moisés não iria só, mas iria com Deus ele próprio para poder libertar ao seu povo. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés queria saber do povo perante Faraó se ele iria conseguir tirar o povo, porque se viu sendo homem. É assim que no versículo 12, aí é Deus, e Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Esse é o sinal que Deus deu
Moisés, que terás como sinal, qual é o sinal que ele está a lhe dar? É para que eles vão servindo no deserto. O Senhor lhe louvar. Versículo 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disser qual é o seu nome, que lhes direi? Essa é a pergunta que Moisés estava dando ao povo de Israel, dizendo, aliás, a Deus: eu lá vou, mas se esse povo de Israel me perguntar, o que é que eu lhes direi? Então, aí no versículo 14, e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Aqui, pela primeira vez, quando Deus se encontra com Moisés, Moisés queria perguntar, saber, se o vosso Deus me perguntar, aliás, esse povo de Israel me perguntar, o que eu direi para esse povo? Qual o nome que eu lhe direi? Aqui o Jeová, além de dizer um nome, mas agora, no versículo 14, o que está a lhe dizer: eu sou o que sou. Esse é o nome que Deus deu a Moisés. Moisés queria saber, esse povo me perguntará, que qual é esse Deus que te apareceu dos vossos pais? Logo, Deus, no versículo 14, responde a Moisés, dizendo: se te perguntar assim, fala, eu sou o que sou. Disse-me. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Significa a resposta do Deus a Moisés. Moisés queria saber o nome que diria aos filhos de Israel. Mas escuta a resposta de Deus perante Moisés. Está a dizer, posto aí, se eles te perguntar, diga, eu sou o que sou. Que nome é? Aqui nós todos devemos entender que Jeová, quando Moisés pela primeira vez lhe pergunta, o nome que ele está a lhe dar, em mistério, eu sou o que sou. Esse é o nome que ele deu a Moisés. É como se formos para ver no Êxodo capítulo 6, versículo 2, sempre Deus falando com Moisés, lhe disse assim, falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou o Senhor. Sempre o termo eu sou é o nome que ele dava a Moisés. No versículo 3, Deus está a dizer sempre a Moisés, e eu apareci a Abraão e a Isaac e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Quando ele apareceu a Abraão, Isaac
Aqui Deus está dizendo, lhes apareceu em nome do Todo-Poderoso. Esse é o nome pelo qual se revelou perante Abraão e Isaac. Mas, quando ele estava a se encontrar com Moisés, Deus está lhe aparecer com o nome Eu Sou. E o versículo 3, por onde estávamos, parte B, diz: mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecida. Deus está a dizer, quando apareci a Abraão, Isaac, me apresentei como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Mas Moisés, quando queria saber o nome a este Deus, quando se pode me perguntar quem é que me apareceu, o único nome que ele lhe disse, lhes dirás, se eles te perguntar, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e o nome é Eu Sou o que eu sou. Esse é o nome. Mas, comparativamente ao que nós lemos nos Provérbios, no seu capítulo 18, versículo 10, porque essa é a base da nossa pregação, lá o Salomão vem dizer: Tor forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Salomão aqui entendeu que o nome do Senhor é uma torre forte, é um bunker forte, é uma proteção forte. Qualquer nele se refugiar. Mas agora a pergunta que nos resta a saber: qual é o nome do Senhor? Porque aqui Salomão está a dizer, o nome do Senhor é que é uma torre forte. E qualquer nele se refugiar, está seguro. Mas agora perguntamos, porque Moisés, quando queria saber do nome do Senhor, lá ouvimos dizer, Deus está a dizer a Moisés que, olha, quando eu apareci aos teus antepassados, Abraão e Isaac, não me apresentei ao meu nome do ser Senhor, mas apresentei-me como o Deus Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é o que Ele é. O Misericordioso é o que Ele é. Espírito Santo é o que Ele é. Mas o nome dele lá não revelou, porque dizia: eu sou o que é. Ele é no tempo presente, ele é. Mas ele dizia: eu sou. Então, devemos saber. É como Davi também poderia dizer em 2 de Samuel, aí Davi também reconhece o Deus como Todo-Poderoso, e ele estava a cantar ao Altíssimo. Em 2 Samuel, no seu capítulo 22, leremos só, primeiramente, o versículo 1 até ao versículo 3, e vamos pulando para o versículo 50, para ver como é que Davi também estava justificando esse Deus poderoso. No capítulo 22 de 2 Samuel, versículo 1, está dizendo: e falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico. Aqui é Davi, também no seu tempo. No dia em que o Senhor o livrou
das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saulo. Aqui estamos a ver o rei Davi e a guerra de todas as perseguições que ele teve com o seu antecessor, o Saulo, o que trouxe esse ódio, esta perseguição, era um problema só de competição, porque quando os filisteus, por intermédio do Golias, um gigante que ameaçava Israel, um só homem, ameaçava toda uma nação, e a nação de Deus não estava a ver o que fazer, entrou em pânico, não havia quem que poderia batalhar contra o adversário do povo de Deus, se bem que o povo de Deus tinha todas as promessas, mas tinha que passar no momento da perseguição, e lá o diabo Satanás tinha todo o poder, tinha toda a vantagem sobre o povo de Deus. Os irmãos de Davi estavam lá na frente de combate, e todas as manhãs Golias descia no campo de confrontação e lançava um desafio, dizendo a Israel: opa, nós não queremos que possamos destruir, fazer muitas vítimas, é só levantar um dentre vós que virá lutar contra eu, Golias. Se ele me vencer, então todos os filisteus vão se escravizar perante Israel. Se eu também o vencer, Israel será escravo dos filisteus. Esse foi o grande desafio. É como se os demônios já têm vantagem sobre você. Eles podem mandar boca de qualquer forma, porque eles já viram que você está na posição de fraqueza. E na posição de fraqueza não verás o que fazer. Por isso sempre temos aconselhado ao povo de Deus que não é bom deixar algumas brechas em que o diabo Satanás te aproveita e você não sabe o que fazer. É muito perigoso. É muito perigoso. É assim que foi com Israel. Na época, esse rei, Saulo, lá estava, com todas as suas formas, Israel também, mas sem Deus era difícil para poder vencer o inimigo, o adversário que é o diabo, da forma que o apóstolo Pedro vai nos dizer que ela está à nossa volta, bramando como leão, procurando quem é que vai devorar. A única forma de nós podermos lhe vencer é só por intermédio da oração, por intermédio da fé. Quer dizer que perseverarmos na oração, o resistir com uma fé firme, e ele foi longe de nós. E assim foi com o rei Saulo e com todo Israel. Golias tinha vantagem sobre a nação de Deus. Israel não estava a ver o que fazer, mas um desses dias, da forma que todos sabem a história, o rei, aliás, na altura Davi não era rei, o pai mandou-lhe para ir levar mantimento aos seus irmãos que estavam na frente de combate. Quando lá chegou, um rapaz de nada, posto lá, encontrou um gigantesco do Golias que estava ameaçando, ofendendo o exército de Deus Todo-Poderoso. Davi queria saber quem é esse que ofende o exército de Deus vivo.
os irmãos mandaram-lhe calar. És atrevido, esse homem é um guerreiro de longa data, o que estás a dizer? Ele vai nos trazer problema. Mas Davi dizia, não pode. Como é que um indivíduo vai ofendendo todo um exército de Deus vivo? Assim que a notícia chegou ao rei de que havia um rapaz que poderia combater contra o adversário do povo de Deus. Mas, nessa luta, Davi foi chamado ao rei Saulo. O rei Saulo lhe perguntou o que faria. Ele foi determinado. Essa parte que tivermos dito outra vez, que nem todo sofrimento vem só porque Deus quer nos ver sofrer. Muitas das vezes é para o nosso treino. Porque nós dissemos que uma das vezes a tribulação é que traz a paciência, e a paciência produz a experiência. Davi teve a experiência quando estava na mata, lá os leões, ursos, lutavam com ele, e criou-lhe uma coragem e teve uma experiência a qual poderia se determinar a poder combater contra a Golias. Mas era um rapaz de nada. Mas Deus lhe treinava lá na mata. Dante, o treino era como sofrimento, aflições, mas depois lhe criou uma coragem e teve uma experiência, muita paciência. É assim que quando estava perante agora a Golias, se confiou a este nome do Senhor. É o que ele, depois de derrubar Golias, isso causou ciúme, causou ódio, perseguição ao rei Saulo na altura, porque o que era pânico, um rapaz de nada pôde derrubar Golias, que era ameaça para toda a nação de Israel. Então isso, o facto de criar-lhe ódio, iniciou a ser perseguido por rei Saulo. Então Deus fez tudo até quando os inimigos foram derrubados. O rei Saulo, que estava a lhe perseguir também, Deus o livrou. Essa parte que ele reconheceu que não foi a sua mão que lhe livrou, mas que sim foi o nome do Senhor. Então, tendo esse nome do Senhor, é assim que Davi, né, 2 Samuel, no seu capítulo 22, o que nós estamos lendo, vem exaltando ao Deus por tudo quanto fez para ele. Versículo 2, disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. No versículo 3, Davi continua a dizer, Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força de minha salvação e o meu alto retiro e o meu refúgio, o meu Salvador, de violência me salvaste. Aqui Deus, aliás, Davi, não reconheceu outra coisa, nem as armas, mas que sim, estava reconhecendo este Deus, o nome do Senhor, que lhe livrou, que lhe libertou. E no versículo
50, o mesmo Davi continua no mesmo livro de Samuel, de 2 Samuel, capítulo 22, no versículo 50 agora. Ele vem dizendo: por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações e entoarei louvor ao teu nome. Davi está dizendo: eu te louvarei, ó Senhor, em teu nome. Eu te darei, entoarei louvor. Aqui vou repetir um pouco para poder ajudar aos nossos queridos irmãos que têm louvado os louvor, todo louvor. Aqui o Davi, nós estamos a ver quando Deus lhe livrou de seus perseguidores, dos seus inimigos. Ele não disse: louvarei o rei fulano, louvarei o profeta fulano, mas que sim, ele, Davi, só está a reconhecer só um nome. Esse nome é esse que nós estamos a dizer no versículo 50. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações e entoarei louvor ao teu nome. Todo louvor não é em nome de um profeta, não é um profeta que livra, mas que sim é o Senhor. E devemos conhecer o nome deste Senhor que livra, porque é esse Senhor cujo, mesmo Salomão, em Provérbios está a dizer, o nome do Senhor é que é uma torre forte. Não é outra coisa, é o nome do Senhor. É por isso, Davi, quando Deus lhe ajudou, foi à guerra e venceu Golias, não disse porque eu sou muito gigante, não disse porque eu sou forte. Ele reconheceu que era o nome do Senhor. Agora, o que nós queremos saber, esse nome do Senhor é qual? Porque no tempo de Moisés, nós descobrimos que esse Deus lhe disse, eu sou. O eu sou. Esse é o nome que Deus revelou a Moisés. Eu sou. Mas aqui Davi está a dizer: ó Senhor, te louvarei entre as nações. Mesmo os que querem louvar, louve o Senhor. Louve Deus. Não louve outra coisa. Não há outro nome cá na terra, nem no céu, que ultrapasse o nome do Senhor. Mas devemos saber esse nome do Senhor. É o que é uma torre forte. E que todos, quando nele se refugiar, se encontra numa segurança. É por isso Davi, quando descobriu que Deus lhe libertou nas mãos dos seus inimigos, lhe livrou de Golias, que era ameaça de todo Israel, mas um só rapaz, o fato de que Deus lhe mandou na mata, lhe treinou, lhe tirou o medo, e antes que seja experiente, sofreu. Abre-se cristão, nas mãos do Senhor, nem só o bem recebemos, mesmo se o mal te chegar, não procura a solução só, mas que busque a paz do Senhor, busque a sua vontade, para que se interrogue o porquê que isso aconteceu. Aqui estamos a ver Davi, depois de combater Golias, os seus inimigos, mesmo quando ele livrou nas mãos do Saulo que lhe perseguia, porque as escrituras dizem, muitas das vezes, os que nos perseguem, os inimigos do homem, podem ser mesmo os da tua própria família. Não diga mesmo você, Davi. Estamos a ver aqui, o fato de fazer o bem lhe criou problema. Mas ele reconheceu e está a dizer: ó Senhor, te louvarei entre as nações e entoarei louvor ao teu nome. Hoje os cantores louvam os homens iguais,
louvam os profetas, louvam, não sabe as igrejas, mas que o rei Davi só reconheceu que só em nome do Senhor que ele entoaria louvor. Agora te pergunto você, como estás a cantar em nome de quem? No versículo 51, diz: ele é ator das salvações. O Senhor, segundo Davi, o Senhor, ele é ator das salvações. Além que seja da salvação, mas ele está a falar das salvações. Aqui quero puxar a atenção de todos os ouvintes, de que quando nós encontramos as salvações, isso significa, são salvações a quando dos perigos. Deus tem nos salvado em muitos perigos, mas quando se fala da salvação, em singular, é uma vez só na cruz de Golgotá, que Cristo ofereceu uma vez para sempre. Mas aqui Davi está a falar das salvações. Quer dizer que todos os dias temos tido problema, temos tido guerra, temos tido perseguições, e quando Deus nos livra, nos liberta, Davi chama das salvações, das guerras. E nós todos aqui, cada um, tem luta que ele está travando, tem problema e que precisa do livramento. E lá diz no 51, ele é ator das salvações do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Significa Deus, Davi está a lhe dizer, ele é sua ator, porque nós dissemos somente o nome do Senhor, que é uma forte torre, é forte bunker, é um esconderijo. O nome do Senhor é um esconderijo. Ora, vamos ver esse nome do Senhor. Aqui nós vimos que Deus está a lhe aparecer em nome daquele eu sou. Agora, em Provérbio, aliás, em Gênesis, capítulo 18, esse é o nome em que Deus apareceu a Abraão, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Estou no Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Isso foi a Abraão. A Abraão. Gênesis 17, versículo 1 diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Aqui Deus aparece a Abraão como o Deus Todo-Poderoso, mas aparece ao Moisés dizendo-lhe: se te perguntar, diga aquele que eu sou.
se apresentou aí como eu sou. Ora, vamos ver esse eu sou. Não serei, não era, mas eu sou. Eu, Senhor, esse é o seu nome. Se nós vermos o mesmo, que quando foi a Abraão, eram 3 anjos. Nesses 3 anjos, nós conhecemos que o Elohim, o mesmo Deus que se basta por si, que se apresentou a Abraão como Deus Todo-Poderoso, que ficou com Abraão para poder revelar-lhe o segredo do que ele faria, porque o pecado de Sodoma e Gomorra, na altura, tivera chegado até o céu, e Deus, antes de poder castigar a humanidade, tinha que investigar se realmente os fatos eram reais, e assim que não desceu só, desceu com ele 2 anjos, e os 2 anjos é que desceram para Sodoma e Gomorra, para ir fazer investigações, mas quando o Elohim ficou com Abraão, ele disse não poderia esconder o que ele faria ao seu profeta Abraão. É assim que o revelou, que ele iria destruir Sodoma e Gomorra. Abraão, sabendo que o seu sobrinho Ló estava em Sodoma, tinha que interceder a favor do seu sobrinho, mas não poderia interceder diretamente, dizendo que tem um sobrinho lá, mas tinha que pedir permissão a Deus, dizer-lhe se ele acharia mais de 50 homens lá em Sodoma e Gomorra, se ele pudesse destruir o justo e os injustos. Deus disse, se eu achar 50, não poderia destruir. Deixou 40. Deus sempre diz, mesmo se achar 40, não poderia destruir. 35, mesmo se encontrar 35, 30, 10. E ele parou no 10. E quando os 2 anjos foram para Sodoma e Gomorra, nessa que 5 acharam. A única alternativa tinha que retirar Ló de Sodoma e Gomorra. Conhecemos toda a história. Assim que ele saiu, Ló com suas 2 filhas, foram-se embora. E o que nós queremos dizer, quando Deus se revelou a Abraão, se revelou como o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Lá vimos que se revelou nesse, quando ia para Sodoma e Gomorra. Mas um dos sinais que nós vimos esse Deus Todo-Poderoso é quando ele lhe revela que nessa mesma época, eu, Deus, te visitarei. Quando vou te visitar, a tua mulher Sara não lhe chamou mais Sarai, lhe chamou pelo nome que já transformado. A tua mulher Sara terá um filho. Sara, que estava na tenda, riu. O anjo, o Todo-Poderoso, o Elohim, disse a Abraão, por que Sara riu? O rir não era manifesto, mas que sim, era dentro do seu coração. O Deus Todo-Poderoso, um dos sinais que Abraão viu que esse é o Deus Todo-Poderoso, o mesmo que tem me aparecido, é quando lhe revela que a tua mulher Sara riu e lhe chamou pelo nome Sara. Não é mais Sarai, porque o nome de Abraão, antes era Abraão, já foi transformado para Abraão e Sarai para Sara. Logo, Abraão deu conta que esse é o mesmo Deus que tem aparecido. Com esse sinal de discernir o pensamento dos homens. É assim que a Escritura nos é clara. O mundo que entrou no pecado, o nosso Deus tinha que tomar forma humana para a salvação da humanidade, vindo ao mundo
Ele próprio, a plenitude desse Deus Todo-Poderoso, habitou no corpo de alguém. E esse alguém, quando nasceu, ele tinha um nome que ele trouxe à humanidade. E esse nome é o nome de Deus. E então, se tu reconhecer esse nome, se nós formos a ver em Mateus capítulo 1, vamos encontrar o que o anjo estava a dizer ao nosso... O anjo estava a dizer a Maria, estamos em São Mateus, encontraremos no seu versículo, Mateus capítulo 1, no seu versículo 20, diz assim: e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Lá sabemos quando Deus deu a promessa à humanidade que viria cá na terra para poder libertar, para poder nos salvar, ele tinha que vir num corpo humano e quando nasceria tinha que levar um nome. E quando o anjo Gabriel aparece a Maria e lhe disse: tu, Maria, terás um filho, e a Maria virgem, noivada a José, Maria perguntou saber: sem homem, alguém terá filho? O anjo lhe disse: o poder do Espírito Santo te cobrirá. E quando o poder do Espírito Santo cobriu a Maria, e Maria já estava grávida e a gravidez estava crescendo, José pensou dentro dele para poder divorciar com a Maria. É assim que o anjo lhe aparece no sonho, é o que estamos a ler, lhe dizendo: não divorcie com a tua mulher, a Maria, porque no versículo 21 está a dizer: e ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Quer dizer que o filho que nasceria da Virgem Maria, segundo a promessa de Isaías 6, que dizia: um filho nos é nascido. E esse filho que nos é nascido, se nós formos para ver o filho que nasceria da Virgem, porque aqui estamos vendo claramente, o anjo está a dizer a José de que a tua mulher, no versículo 21, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele é filho que está nascendo, mas o mesmo filho que está nascendo está a nos dizer que ele é quem será salvador do seu povo. Que quer dizer, o filho já tem um povo. Qual é esse filho que está nascendo já com um povo? E a escritura é clara, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O filho que está nascendo, ele que poderia salvar o seu povo. Quer dizer que nós somos o povo desse filho que está a nascer, cujo anjo está a dizer que o nome dele é Jesus. Por quê? Esse filho que nascerá e será posto o nome de Jesus, ele salvará o seu povo do pecado. No versículo 22 está a dizer: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, versículo 23,
eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa, quer dizer que Jesus que nasce, ele é Emanuel. E Emanuel que quer dizer, Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Aqui o filho que está a nascer é mesmo Deus conosco. Porque segundo Isaías, ele já vinha profetizando, dizendo que o filho nos é nascido. A profecia quando é dada, aparece no tempo presente. Mas Deus estava falando, porque quando Deus fala, é como a coisa já aconteceu. Mesmo se os anos passam, para Deus a coisa já está. O mesmo filho cujo anjo falou dizendo iria nascer, o mesmo seria o profeta, o Deus. Aqui estamos, Isaías capítulo 7, ele já vinha profetizando, Isaías capítulo 7, dizendo o que lá o anjo repetiu essa escritura, dizendo, Isaías capítulo 7, aí também profetizou de uma coisa, verso 14, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Aqui Isaías fala do Emanuel, mas lá o anjo quando vem, disse o Emanuel, que significa Deus convosco. O seu nome lhe darás é Jesus. Por que Jesus? Esse Jesus, o Deus conosco, quando ele vem, o que ele será? Isaías 9, versículo 6, diz assim. Aí Isaías sempre está a continuar a dizer. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Este é o filho que vai nascer. Lá o anjo disse diretamente a José de que não tema de ter a tua mulher Maria, porque a gravidez que ela tem não vem dos homens, mas vem do Espírito Santo, para que o filho que nascer, tu, José, lhe darás o nome de Jesus, para que o profeta Isaías profetizou, que o filho que virá da vir será Emanuel, que significa Deus conosco. É por isso Jesus Cristo, vindo ao mundo, teve grandes discussões com os fariseus da época, os conservadores da lei. Não queria aceitar porque viram um bebê no berço, na manjedoura, dizendo que é o cumprimento do profeta Isaías, do filho, o Emanuel, Deus conosco. Era um grande escândalo perante eles. É assim que no João, vamos rapidamente já, no João capítulo 8, houve grande discussão entre Jesus e os fariseus, porque para o judeu, dizendo que Deus ser homem era grande escândalo para eles. Houve uma grande discussão em São João, capítulo 8, versículo 21, diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me e buscar-me-eis, e morareis no vosso pecado.
para onde eu vou, não podeis vos ir. Escuta, eles diziam, 22, diziam, pois, o judeu, porventura, quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou, não podeis vos ir. Versículo 23. E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crede que eu sou, morrereis em vossos pecados. O mesmo termo cujo Moisés, Deus lhe disse, quando lhe perguntar qual o nome daquele que te apareceu, Deus disse, lhe diga, se te perguntar o nome dele, eu sou o que sou. Aqui Jesus Cristo claramente está dizendo, se vocês não crerem que eu sou, quer dizer que o mesmo Jeová que apareceu a Moisés e lhe disse que eu sou, é o mesmo aqui Jesus Cristo está se identificar que se vocês não crerem que aquele eu sou eu Jesus, vós morrereis nos vossos pecados. A Escritura é clara. Aqui a Escritura é clara, versículo 24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerem que eu sou, morrereis em vossos pecados. A discussão continuou até o ponto em que os judeus entraram em discussões com ele, quando viram que vocês morrereis. Versículo 48 está a dizer, do mesmo capítulo 8 de João, disse, responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônios? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes oro a meu Pai e vós que desorais. Versículo 50. Eu não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Versículo 51. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Se alguém guardar a palavra de Jesus, não morrerá. O versículo 52 disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônios. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará morte? 53. És tu maior do que Abraão, o nosso pai, que morreu, e também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Essa é uma grande discussão com os judeus. Versículo 54 diz, Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizes que é vosso Pai, é vosso Deus. 55. E vós não o conheceis, mas eu conheço, e se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Essa foi grande escândalo perante ele. Tu, um jovem de nada, diz ver Abraão. E ele, Jesus está dizendo, olha, o vosso pai Abraão, quando me viu, se alegrou. E eles disseram, no seu versículo 57, disseram-lhe, pois, os judeus,
ainda não tens 50 anos e viste Abraão? 58, disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Queria lhe dizer que aquele eu sou eu, que Abraão, que Moisés se encontrou com ele. O eu sou, que apareceu a Moisés, sou eu. Mas eles todos não entendiam nada. Por quê? Porque o mesmo Senhor Jesus Cristo, quando estava com eles, lhes dizia, em São João, capítulo 5, versículo 40, disse: e não quereis vir a mim, aqui é Jesus que está a falar, para ter de vida. Versículo 41, eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Versículo 43, o que nós queremos ver: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. É para dizer que Jesus Cristo, o nome dele, Jesus, veio em nome do seu Pai. É por isso que ele dizia a Filipe: quem me viu, viu Deus. É para dizer que hoje o nome da salvação, por onde devemos nos refugiar, ator forte, é o Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, o nome do Senhor é um ator forte. Qualquer nele se confiar, nele se refugiar, sente-se seguro. Não é? É bom que a Escritura diz: somente em nome de Jesus que os demônios são repulsos. Não misture, não creia em outros nomes. Por Jesus Cristo é claro, o nome dele é o nome da salvação. Todo joelho dobrará em nome de Jesus. É um ator forte, é um grande refúgio, é um grande esconderijo. É por isso, estás a orar, no fim, diga em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o nome do Senhor Jesus Cristo é esse o fortetor, é essa a segurança, como o que nós acabamos de ler nos Provérbios 18, que diz: torre forte, versículo 10, é o nome do Senhor. Agora, o nome do Senhor, nós já entendemos que desde a antiga aliança, Moisés, quando se encontrou com ele, ela disse: quando te perguntar, diga aquele que eu sou. O mesmo eu sou, quando se fez carne, nasceu. Jesus Cristo está nos dizer hoje, quando estava discutindo com o judeu, dizendo que o vosso pai Abraão, quando me viu, se alegrou. E eles disseram: nem 50 anos, ele não se encontrou com Abraão no corpo que ele nasceu a Maria, mas que naquele corpo que ele criou, que se chamou Elohim. Eis a razão de que o mesmo discernimento que Jesus, aliás, Elohim, que se encontrou com Abraão, fez naquela época, quando discerniu o pensamento de Sara, é o mesmo Jesus Cristo, quando se encontrou com a mulher samaritana, e a mulher samaritana entendeu que quando o Messias viria, iria discernir os pensamentos das pessoas, e Jesus Cristo disse: eu sou aquele profeta. Mesmo Pedro, quando se encontrou com ele, o nome dele foi mudado de Simão para Pedro. Todos eles, Natanael, quando se encontrou com ele, ele disse: Senhor, aonde me viste? E Jesus Cristo disse: antes que Filipe te chame, por onde estavas? É o mesmo Deus, Jesus Cristo, que nos prometeu que antes que o mundo queima, nesses últimos dias, o Filho do Homem iria se revelar. É a razão de que o nosso Senhor Jesus Cristo, nesses últimos dias, se revelou, manifestou esta mensagem a todos que creem a esta mensagem. A esta mensagem é que nos revelou o verdadeiro nome. Por isso a mensagem nos diz que se há uma das grandes revelações que a humanidade nunca recebeu,
é a deidade de Jesus Cristo. É uma grande revelação conhecer quem Ele é. Todos que descobriram quem Ele é, eles estão seguros. Porque este nome Jesus Cristo, quando é revelado, você está seguro. Porque é uma forte dor, é uma dor forte. E todos nele se confiam, estão seguros. É por isso, meus irmãos, em todos os campos por onde você estiver, não se confie nos homens. Os homens passam e tudo que eles têm passa, toda a fama dele passa, mas o único em que o corpo passou, mas o seu nome até hoje em dia permanece, é o Senhor Jesus Cristo. É Senhor Jesus Cristo, é o verdadeiro refúgio, é Senhor Jesus Cristo, é a verdadeira proteção, é a verdadeira salvação. Tudo está nele, Jesus Cristo. É o que nós queríamos exortar aos nossos bem-amados, os irmãos e as irmãs em todos os sítios por onde estão, que confiai-vos no Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa proteção, Ele é a nossa torre forte, nele que nós nos confiamos. Confia-te nele, mesmo no tempo de angústia, estás doente, confia-te em Jesus Cristo, é uma forte torre. O justo nele se confiando se encontra seguro. Estás sendo perseguido, invoque o nome do Senhor Jesus Cristo. Por hoje é tudo. Se Deus queira, até domingo, que Deus vos abençoe ricamente.